trazido, que vai ministrar para nós, o professor Otton Bastos. Senhor, agradecemos sua presença, agradecemos também a presença dos mentores espirituais que nos assistem nesse trabalho, e te pedimos, Senhor, rogamos que a tua bênção, a tua paz se estenda sobre todas as pessoas do planeta, a fim de que, Senhor, fique cada um tranquilo e aguardando o desenrolar desta pandemia, o desenrolar de tudo isso que está acontecendo, e que depois disso todos nós estaremos tranquilos, cheios de paz, harmonia e tranquilidade. Senhor, diante dessas reflexões, diante do teu manto sagrado, da tua luz bendita, protegidos pela proteção da nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho doutrinário da noite, rogando que a tua bênção, Senhor, e a tua paz permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Professor, a palavra é sua. Você é do ouvido bem aí? Muito bem, muito bem. Bom, boa noite oficialmente a todos, iniciando a nossa palestra, né? Eu selecionei alguns slides, algumas ideias. Estou um pouco rouco. E espero que vocês gostem e que ajudem a entender algumas coisas importantes na área da oração e do pensamento, que é o que eu estou me propondo nesse presente momento, né? Eu inicio, deixa eu ver se ele está comandando aqui. Não está. Então, esse trabalho, eu sempre digo que é inspirado nos ensinamentos de Jesus, porque nós, assim como é o nosso grupo, do SESIC, nós temos um outro grupo que a gente trabalha na área espiritual, conversando com alguns irmãos, que eu chamo irmãos luminosos, são verdadeiras criaturas espirituais e que têm uma formação na área científica muito grande, muito forte, e vem nos ajudando a entender, principalmente, passagens do Evangelho. E o comportamento, realmente, da vida de Jesus na Terra, né? Então, a gente está sempre, eu coloco aqui esse trabalho, ele é um trabalho que está sempre à disposição de quem quiser divulgar, é livre, e se quiser melhorar o texto, ou melhorar os gráficos, as figuras, podem fazer, que nós estaremos completamente à disposição, aberto para absorver e procurar melhorar as ideias, que são um trabalho muito bonito que eu tenho recebido. Sou muito agradecido por ter tido essas oportunidades de conhecer coisas interessantes a respeito da vida de Jesus e de seus ensinamentos. Mas a primeira parte nós vamos conversar aqui sobre oração. Gente, vai desculpando aí, porque minha garganta está meio complicada, toda hora eu estou tossindo. Nós vamos ver aqui a oração com algumas informações próprias da Wikipédia, essa parte aí, a oração é um ato religioso, e depois informações puramente didático-pedagógicas a respeito da oração, seja oração, para a gente depois entrar na parte segunda, que são os pensamentos. Então, a oração, todos nós sabemos, é um ato religioso que visa ativar uma ligação, ou uma conversa, ou um pedido, ou um agradecimento, ou uma manifestação de reconhecimento, ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino.
Isso, classicamente, não precisa explicar, eu sei que todos vocês têm esse conhecimento, né? Segundo os diferentes credos religiosos, a oração ela pode ser individual ou comunitária. Pode ser feita em público ou em particular. E pode envolver o uso de palavras ou música. Isso a gente sabe ver com frequência, até no YouTube e alguns movimentos religiosos, com a presença de músicas e músicos e cantores, etc. Quanto à linguagem usada, a oração pode assumir a forma de um hino, pode se constituir assim, pode ser um encantamento, né? É comum em praias, em finais de anos, o tipo de oração com base em encantamentos. Declaração de credo formal. Fala aí. Declaração de credo formal ou uma expressão espontânea de pessoa fazendo a oração. Tá? Uma pessoa pode fazer espontaneamente uma oração. Alguém está com o microfone ligado. Então, existem, segundo as crenças, diferentes formas de oração, como a de súplica ou de agradecimento, né? A de adoração ou louvor. Isso não precisa maiores explicações, porque todos nós somos religiosos, e todos oramos e sabemos dessas possibilidades, enquanto está fácil. Da mesma forma, consoante a crença, a oração pode ser dirigida a um Deus. A um Deus, quer dizer, tanto o nosso Deus único e eterno, como pode ser Deus criados por diferentes religiões. Aí são deuses secundários, né? Um espírito. Podemos dirigir para um determinado espírito, para um santo, uma santa, um ente luminoso, né? De uma grande luminosidade, que esteja próximo de Jesus. Uma pessoa falecida ou a uma ideia, com diversos propósitos. Pessoas que rezam em benefício próprio, né? Ou para o bem dos outros. Nós podemos fazer a nossa reza em benefício próprio ou podemos fazer para o bem dos outros. Ou ainda pela consecução de um determinado objetivo, seja qual for. A oração pode ser direcionada, seja qual for, não deve ser direcionada a um Deus, a um ente superior. A maioria das religiões envolve momentos de oração. Alguns criam ritos especiais para cada tipo de oração, exigindo o cumprimento de uma sequência estrita de ações. Ou colocando uma restrição naquilo que é permitido rezar. Não sei se eu estou passando muito depressa, mas como eu acredito que isso seja bem entendido por todos nós, eu vou puxando para frente. Está bem claro, professor. Enquanto os outros ensinam que a oração pode ser praticada por qualquer pessoa espontaneamente, a qualquer momento. A Bíblia de Jerusalém comenta essas instruções em Mateus 6, no versículo 6 ao 8. Isso aqui é muito interessante.
Mas quando você orar, vá para seu quarto. Feche a porta. E ore a seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Aí que, às vezes, a ciência, a quântica, ela tem uma importância interessante para entender passagens do Evangelho. Não é que se você fechar a porta do quarto, que você vai ficar imune de espíritos maléficos poderem entrar, espíritos malignos poderem entrar, ideias errôneas poderem invadir. Pode. Mas você reduz, você tem a possibilidade de reduzir, porque você vai fazer a sua oração, vamos supor que seja você vai orar secretamente. Você vai fazer sua oração calado. Então, o que na realidade vai acontecer é uma comunicação de você com a pessoa que você está dirigindo a sua oração. Você reduz muito. Jesus não entrava no quarto, ele ia para a montanha, ele subia para uma parte elevada, com o mesmo propósito. Porque as frequências eletromagnéticas que saem de pessoas, tanto as pessoas bondosas como saem das pessoas maléficas, essas frequências elas andam pela matriz, que a matriz ela serve como se fosse um fio condutor de energia elétrica, né? Que você liga o fio para ligar a tomada, ligar a luz. A matriz, a matriz divina, ela funciona como se fosse um condutor de energias eletromagnéticas, que são vibrações de pensamentos e de pessoas. E o que você tem que fazer é não se deixar perturbar. Então, né? Então, você tem que procurar reduzir o mínimo de background negativo. Então, por isso que ele diz, Jesus, que é interessante que você procure orar em secreto. A outra coisa, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário assim, para vocês, que eu talvez já tenha até feito. Às vezes, quando eu falo, eu esqueço até, acho que pelos 82 anos de idade, às vezes eu esqueço até as coisas que eu já comentei com algumas pessoas e retorno a fazer esse mesmo comentário. Mas eu já disse, eu fui coroinha lá na Igreja do Anil, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, do Frei Hermenegildo, um frei santo, aquele frei era um homem santo. E como minha mãe tomava conta da parte de organização da igreja, 5 horas da manhã, às vezes eu tinha que acordar para assistir missa ao domingo e botar incenso naqueles fogareiros, eu vestindo aquela roupa que parecia um padrezinho, né? Ficava balançando de um lado para o outro, e o pessoal ficava rezando o terço. E eu ficava indagando, por que tanta Ave Maria, tanto Padre Nosso? Será que o pessoal lá de cima está surdo? A gente precisa falar várias vezes para o pessoal ouvir? É um negócio realmente impressionante. Mas depois vocês vão ver aqui na área do pensamento, cada vez que você ora uma Ave Maria, você vai injetando na matriz um locus energético, uma energia que fica dentro da matriz como uma coisa nova que você está jogando através da sua oração, fica aquele loco. E cada vez que você vai rezando novas Ave Marias, essas novas Ave Marias vão chegando, vão se juntando a esse locus energético na matriz, e ela vai ampliando. E a proporção que você vai ampliando nas rezas do terço, você vai ampliando os locos dessa energia dentro da matriz, essa energia tem uma maior visibilidade dentro da matriz como um todo.
É como numa piscina que esteja, por exemplo, uma piscina bem calma, você põe uma pedrinha, ela faz aquela onda, né? Mas se você botar outra pedrinha, ela vai fazendo outra onda. Se você botar uma pedra grande, ela faz uma onda maior que vai até no final dos limites da piscina, né? Mas uma pedra bem pequenininha não chega lá no limite das piscinas. Então, podem rezar o texto de vocês, que a ciência explica que é muito importante rezar o texto, rezar o rosário, porque a repetição das Ave-Marias e do Pai Nosso, etc., as repetições elas vão sendo armazenadas na matriz e vão desenvolvendo as suas ondas dentro da matriz e é direcionada às pessoas que você está orando ou encaminhando essas orações, como no caso da Nossa Senhora e de Fátima, né? Nós rezamos, todo mundo rezou, isso chega até ela com maior facilidade, pela maior frequência de vibração. Então, ele diz, Jesus, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que você precisa, sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Isso aqui é interessante também saber. Que quando você imagina, você vai fazer uma coisa, eu vou entrar na igreja, vou fazer uma oração para Jesus, ele já sabe, ele recebe. Ele recebe, porque na matriz corre a frequência. A matriz, repito, é um condutor como se fosse um fio elétrico por onde passa a energia do interruptor para a lâmpada. Vai numa velocidade, Jesus sabe. Por isso que tem a passagem aí que ele diz, até o nosso Edilson sempre aí, que as pessoas que oram, quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei presente, é porque chega lá. Mas antes de chegar, ele já sabe também. Antes dele chegar, ele já sabe. Porque antes de você falar, de você articular, você já pensou no cérebro. Né? No cérebro você já pensou. E na hora que você pensa, você encaminha ondas eletromagnéticas, porque vai pela matriz correndo. E direciona para a pessoa que você, no caso, Jesus. Vamos aqui. Jesus também instruiu sobre o modo de orar por meio de seus exemplos, como em Mateus. Tendo despedido da multidão, veja bem, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele orava ali, porque ele estava buscando se isolar de energias contrárias, energias que estão acontecendo, por exemplo, hoje no nosso mundo, apesar da pandemia, está acontecendo, você vê lá na faixa de Gaza, lá para Israel, o pessoal está se matando. Quer dizer, os pensamentos ruins, eles estão rodando do lado dos pensamentos bons. E você, para fazer orações que os seus pensamentos são bons, o ideal é você se afastar o máximo possível dessas frequências negativas. Orar com humildade diante de Deus e dos homens. Aí tá as citações, né? Lucas, Mateus, Marcos. Aqui é interessante isso. Olha, a oração ela é muito mais importante com o coração do que com os lábios. Novamente, vamos à ciência. Você tem, às vezes, um pensamento da seguinte forma: eu acho que eu quero ir numa festa na casa de um amigo meu, tem um aniversário. É um pensamento sem maior significado em termos de oração ou em termos de encaminhamento de algum pedido. Você está pensando só a possibilidade de você ir. Depois dali, você muda o pensamento para outra coisa, o pensamento morre, ele não caminha. Mas, quando você faz uma oração, você pode fazer uma oração direcionando só o frontal, porque, na realidade, o pensamento, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, sai pelo que se chama, desde os templários, os antigos
sequencial dos seguidores dos templários, dos maçons, né? Eles sempre falam da terceira visão. Né? Isso aqui, quando você pensa, ele sai por aqui, o seu pensamento. Mas o pensamento que sai pelo seu frontal aqui é um pensamento 3.000 vezes menor em termos de frequência de quando você pega esse pensamento, faz ele passar pelo coração. Quando você adiciona sentimentos. Entendeu? Eu posso simplesmente fazer um pedido, tomara que lá no meu serviço me atenda, sai só por aqui, mas quando você vê uma criança chorar, você vê uma pessoa passar fome, e você vê uma pessoa que está sofrendo, e você faz um pedido a Jesus, né, para que atenda aquela pessoa. Esse sentimento vai somar, vai adicionar essa energia ao seu pensamento. E ele não sai mais pelo frontal, ele sai pelo coração. E quando sai pelo coração, ele sai com uma intensidade eletromagnética, uma energia potencial muito grande. Muito grande. Por isso que o abraço, o afego, o amparo, o beijo sincero, o amor, isso tudo, toda essa parte do pensamento sai da memória e passa para o meio ambiente, ou para outra pessoa, ou para o destino Jesus, o Deus, ou a um santo, ou ao anjo da guarda, passa pelo coração. Sai pelo coração. 3.000 vezes a frequência é maior. E quando, em relação ao pensamento que sai no frontal, da terceira visão, pelo coração, ela no mínimo 3.000 Hz a mais, em termos de frequência de ondulação de ondas eletromagnéticas. Por isso que é comum, todo mundo já sabe disso, já conhece, todo mundo vê o coração de Cristo, o coração da Maria, né? Santa Maria, Jesus. E essa figura eu achei interessante porque ela está apontando para vocês a importância do coração na transmissão do pensamento. Quando você se emociona, tudo sai pelo coração. O coração, as células cardíacas, têm memórias. Mas o sentimento, a memória para ele ter a batida cardíaca, né? Mas quando sai, o pensamento sai por ele, toma conta do ambiente todo e vai no destino que você. Quando outra pessoa está da mesma forma em relação a você, você absorve essa energia. Você sente que a pessoa está falando com sinceridade, está torcendo por você, está procurando lhe ajudar. Às vezes não tem a mínima condição de lhe ajudar, mas lhe dá um abraço, lhe dá um cheiro, dá um beijo, lhe abraça, olha, estou contigo. Sai pelo coração. Modo de orar. Tem que ser com confiança na bondade do Pai. Com persistência. Aí, as citações, eu não vou ficar falando se é Lucas, se é Mateus, porque vai estar gravado, depois eu estou gravando. Eu acho que está sendo gravado. Eu liguei aqui para gravar, eu acho que está. Mas depois, se não for gravado, eu passo a informação, passo o slide para todo mundo, para quem quiser. Com fé, para que seja atendida. Por isso que não pode ser um pensamento simples, eu vou para a festa, qual é o vestido que eu vou, qual é a gravata que eu vou. Tem que ser exatamente com fé. Em seu nome, que é em nome de Jesus, para pedir coisas boas. Agora eu vou colocar algumas coisas boas. Como, por exemplo, coisas boas. Você está se dirigindo ao Espírito Santo. Um dia nós vamos conversar sobre o Espírito Santo. Outra coisa, pedir perdão. Eu vou dar também aqui um momentozinho para falar uma coisa.
Se você pedir perdão para Deus sobre as coisas que você fez, eu já tive um comentário disso aqui algumas vezes também. Você chega, Deus me perdoa, eu não devia fazer isso. Deus te perdoa 1000 vezes. Quantas vezes te pedir perdão? Porque o que importa não é você pedir o perdão para alguém, o que importa é você se perdoar. Entendeu? Se você acha que você errou e você não quer mais fazer isso, jamais fará, peça o perdão. A pedida do perdão já é um ato de humildade e de sinceridade. Né? Porque a pessoa, quando diz lhe perdoo, ele acredita que você não mais vai fazer aquilo. Então, primeiro se perdoe, depois peça o perdão. Isso é muito importante. Porque senão você fica repetindo, ele me perdoa uma vez, 3 vezes, eu vou pedir de novo. E para Deus, é simples, porque ele já deu o caminho. Deus já deu o caminho mais importante para todos nós. Jesus simplificou muito, são só 2 mandamentos, meu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo significa que você quer a esse próximo tudo o que você gostaria que fizessem para você. Você tem que amar o próximo porque você gostaria de ser amado. Você tem que dar assistência, você tem que acompanhar, perdoar e trabalhar com o próximo como você gostaria que as pessoas fizessem com você. São esses 2 caminhos. É simples. As pessoas ainda estão se matando, as outras dentro de um palácio, dentro de um centro mais elevado da nossa política, um chama o outro de bandido. Que é isso? Meu Deus do céu! Que coisa é isso? Isso são coisas tão negativas que a comunidade angelical está trabalhando de uma forma constante para que essas coisas mudem, porque isso atrapalha a Terra. A Terra é um ser vivo. A Terra, o planeta Terra, é um ser vivo. Ela está dentro de uma galáxia. E essa galáxia é irmã de mais de 3 milhões de galáxias que já foram fotografadas e vistas, fora as invisíveis, fora as que nós não podemos visualizar, ainda não tivemos notícia, ainda não tivemos a oportunidade de identificar. Eu estou falando de 3 milhões de galáxias, e dentro dessas galáxias, mais de 6 trilhões de planetas, de sistemas solares. Foi agora, recentemente, um sistema solar com 2 ou 3 sóis. Entendeu? Então, isso é muito importante, que a gente tenha exatamente essa atenção. Diga-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Isso através da oração contrita, sabe? Daquele amor que você tem junto a Jesus, e ele entendendo dentro dos princípios que ele deu para todos nós. Pedir coisas boas, como o bem para aqueles que perseguem os cristãos. Bom, tem uma passagem aí de um livro de São Francisco de Assis, mas a professora conhece bastante, eu sei que ela já leu, mas eu não vou me deter aqui, que era João Evangelista, que depois se transformou numa nova encarnação, ele veio como João São Francisco de Assis. E ele foi, na época de João, foi preso pelos soldados romanos, foram levados para um lugar distante, e ele era para ser, na realidade, ser sacrificado, como foram todos os outros. Mas o discurso dele, né, o amor que ele transmitia para aqueles
oficiais e soldados, o que ele falava de Jesus e a conversa que ele tinha com os peixes agradou tanto os caras que os caras não mataram ele. Ele acabou morrendo no tempo dele. O que aconteceu? Ele usou, ele não agredia os soldados, não agredia as pessoas que o prenderam. Ele os queria bem, porque era o filho de Deus. Pedir coisas boas também, como a vinda do reino de Deus. Eu já mostrei uma figura, às vezes, que, antes disso aqui, perguntaram a Jesus, né, os fariseus, aonde era esse reino de Deus que ele tanto falava. Eu já conversei sobre isso, tem essa passagem na Bíblia. Aí ele disse, o reino de Deus não está aqui, nem ali, nem lá, nem acolá. O reino de Deus está entre vocês. Entendeu? É a matriz divina, nós estamos dentro da matriz divina, nós somos criados dentro da matriz divina. A matriz divina foi onde foi gestado, onde foi criado tudo que existe na nossa galáxia, tudo que nós visualizamos nesse mundo de mais de 3 milhões de galáxias. Outra coisa, aqui tinha uma passagem chamada preservação durante a provação escatológica. Eu fiz questão de colocar algumas frases, porque essa palavra escatológica tem 2 sentidos. E vamos ver o sentido mais positivo. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? E lá iria morrer gente pelo inverno, e sábado tem o problema dos judeus, né? Então, é uma orientação, vamos chamar, divina, porque foi de Jesus, né? Então, a escatológica pode ser uma orientação divina. Viagem, orem para que não caiam na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, isso é uma forma de você entender o que é a provação escatológica. Bom, vamos... As principais orações de Jesus vocês conhecem. Isso aí eu vou lendo, porque você já conhece. Se fizer algum comentário, eu posso conversar algumas coisas. Mas entre as orações dele, nós temos primeiro o Pai Nosso, né? Então, portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, eu estou aproveitando para orar também, para mim, para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aqui tem muita coisa para a gente conversar, mas a gente vai passar adiante, nós temos problema de horário, né? Aqui vem o Sermão da Montanha, é outra coisa interessante esse sermão, em termos de oração. Então, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, né? E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos, aquelas pessoas que não têm espíritos contaminados com malevolências, né? Então, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Os que choram porque estão emocionados. Aquilo que eu falei há poucos instantes. Aí sim, tem que ser consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
e não essa confusão que a gente está tendo aqui. Isso desequilibra desse problema que a gente está tendo, tanto na área política como na área bélica, lá na faixa de Gaza. Cadê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lindo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso é as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Isso você já conhece, mas como se fala em oração, eu não poderia deixar de falar sobre o Sermão da Montanha. Né? É lindo, às vezes eu ficar, porque essas contradições, faça isso, só pode ser isso, só vai se fizer isso. Mas hoje nós sabemos que tem que ter essas condições mínimas para que você possa pensar, chegar próximo a Jesus. Vou passar para a parte 2. Não sei como é que está meu tempo, mas não vai demorar muito. Aqui é o Augusto Rodin, já que a gente vai falar de pensamento. Né? Então, nós inicialmente pegamos aqui informações da internet, né, da enciclopédia, e estudamos também a logosofia, ciência e método, né, de Gonzalez, Gonzalez, e que é interessante essa forma de passar o ensinamento, a diferença entre pensamento e pensar. Então, o pensamento é uma forma do processo mental, tá certo? Ou seja, o cérebro, ele processa o pensamento. E daí sai o pensamento, tá certo? Então, do processo mental sai o pensamento. Então, pensar é a faculdade que tem o sistema mental de pensar. Então, tem um sistema que é um processo, vai processar o pensamento, e na hora que ele processa, sai o pensamento. Então, está na nossa cabeça. E agora, eu vou, para finalizar a parte para continuar a parte de pensamento, que é a segunda parte da minha apresentação, que é, portanto, a finalizar a minha apresentação, eu vou colocar aqui um resumo de alguns pensamentos que os espíritos que trabalham conosco nos passaram. Portanto, essas informações não são minhas, as informações são deles. Então, primeiro, que a congregação das energias para que o universo passasse a existir nada mais foi do que a indução do pensamento divino. Quer dizer, o universo só passou a existir por causa do pensamento divino. E aí eu sempre falo para vocês, a matriz divina, ela é o pensamento divino. Ela se constitui, como matriz divina, a energia inerente da criação que saiu, foi gerado através do pensamento de Deus. Então, nós fomos criaturas que foram criadas dentro da matriz divina, que é o pensamento de Deus. A matriz divina. Segundo, que antes do nosso mundo físico existir, o mundo espiritual já existia. Certo? Então, quando
Dentro da física, tem essa teoria que é muito discutida, se ela é verdadeira ou não, é muita confusão, que é o Big Bang. Mas estão dizendo assim para nos relacionar. Existem outras teorias mais importantes. Mas quando passou a existir a matéria, antes já existia a parte espiritual. E é exatamente o pensamento de Deus. A mente de Deus. A matriz é a mente de Deus. Entendeu? Dentro da mente de Deus é que nós somos criados. Por isso é muito difícil nós sabermos um dia quem é Deus. Eu acho que nós vamos ter que evoluir muito em termos de intelectualidade, crescimento de luz, de energia luminosa, para nós podermos se aproximar, pensar, ter uma ideia de que seria Deus. Porque nós, é como eu sempre falo, você pensa num cavalo correndo, é a imagem que você criou dentro do seu pensamento, um cavalo correndo. Aí você diz, para, Alazão, ele para. Alguém pergunta, essa imagem você criou? Criei um cavalo, Alazão. Alazão, quem foi que te criou? O cavalo não sabe como é que ele foi criado. Uma imagem foi criada dentro de um pensamento. Na verdade, o pensamento é uma forma de matéria. Tá certo? Aquilo que eu falei, uma pedra na piscina. É uma concentração de energia que tem várias frequências. Um dia eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei o cone do David, mas depois eu posso conversar um dia sobre cada pensamento tem uma frequência. Cada maldade, cada raiva, cada inveja, cada coisa ruim, assim como também cada coisa boa, de amor, saúde, a Deus, santo. Aí também tem as suas frequências positivas. E são maiores as frequências. O pensamento é algo tão tangível para os espíritos como se fosse a solidez de determinados materiais aglomerados a formarem objetos. Um espírito, quando ele vem conversar com você, uma vez, a última vez que eu estive lá conversando, essa última eu não fiz, porque eu fiz uma cirurgia aqui na cabeça. Aí ele chegou e disse, pronto, diga o que você quer perguntar. Eu disse, mas você sabe o que eu quero perguntar? Sei. Faça a sua pergunta. Ele já sabia, diga, quase dizer, para que eu vou dizer? Responde, né? Mas não pode ser mal educado. E aí é o seguinte, então o pensamento é algo tão tangível pelos espíritos como se fosse a solidez de determinados materiais aglomerados a formarem objetos. Solidez que se torna rarefeita e imperceptível aos olhos aprisionados na carne, mas que, para nós, não passam de uma matéria perceptível. Para eles, os espíritos. Quer dizer, para nós, eles, os espíritos, não passam de uma matéria perceptível. Quer dizer, é uma matéria perceptível, vamos dizer, solidez que se torna rarefeita e imperceptível aos olhos aprisionados da carne de vocês. Mas para nós não passa de uma matéria perceptível. Veja bem, aqui complementa, sendo que ao disseminar o fluxo de energia por meio do pensamento, há que se formarem determinados complexos, que, visualizado pelos espíritos, sua tendência é se potencializar. Aí vem aquela história do texto. Né? Então, você não está vendo as energias, os fluxos de energias, mas eles vão se potencializando. Quando eu penso, não diria como René Descartes. Como penso, logo existo. Não é assim. Mas eu vos digo, quando pensamos, nada mais que se forma ou se projeta é uma tela mental, onde os átomos e partículas atômicas da matriz do próprio espírito, associada ao fluido cósmico universal, produz uma formação plástica que é visualizada como se fosse matéria. Então, os espíritos olham o nosso pensamento como se fosse matéria. Certo? Você, quando está conversando com um espírito, o que você pensa, eles visualizam como matéria. Mas eles esperam você falar.
O pensamento positivo ou negativo se potencializa, porque outras mentes sãs ou doentes potencializam estas ações. É que eu digo, você pensa bem, na matriz fica aquele pensamento aglomerado, visível, tá? Quando você pensa bem. As pessoas que pensam ruins, acontece a mesma coisa. Quando eles pensam em maldade, realizar alguma maldade, quiser matar alguém, o pensamento também fica lá. Né? E ele pode ser potencializado. Outros podem chegar e dizer, mata mesmo, vai, mata mesmo. Aí pode potencializar. Ou então, não faz isso, pensa no alto. E então, o pensamento da mente sã, pensamento bons, também potencializa. Por isso, dizem os espíritos que quando se faz o mal, se projeta o pensamento do mal. E esta formação só pode ser quebrada pelo bem, pelo perdão e pela caridade. 2 vezes, 2 espíritos, diferentes momentos, né, conversaram comigo, inclusive eles sabem dessas nossas reuniões. Desculpe, gente, minha garganta está ruim. Eles falaram o seguinte, olha, é interessante o que vocês estão fazendo. Eu conheço essas comunicações que vocês estão fazendo. É interessantíssimo, mas vocês são 10, 12. Pensem em fazer a caridade. Saiam do ambiente de vocês e trabalhem com aqueles que estão precisando de vocês. A ciência é importantíssima, mas a fraternidade, a caridade é mais importante. Isso Jesus disse, que é mais que você lembra, né? Tem uma passagem que ele diz, nem que você fale a linguagem dos anjos, que transporte montanhas, mas sem caridade você não é nada. Sem caridade não é nada. Princípio moral e caridade são 2 chaves importantes para você mudar da expiação para a regeneração. Se você não fizer isso, você não vai para outro plano. Caridade. Isso é muito importante. É muito importante. Esses espíritos, juntamente com a matriz divina, elaboram o processo evolucionário desse sistema planetário, notadamente com a vontade do pensamento divino e com a vontade estabelecida no plano de evolução desse sistema planetário. Isso aí pode faltar. Nós temos um sistema planetário, né? E a evolução dele, ele tem um destino, ele tem um propósito. Então, esses espíritos, juntamente com a matriz divina, elaboraram o processo evolucionário desse sistema planetário, notadamente com a vontade do pensamento divino e com a vontade estabelecida no plano de evolução do sistema planetário. Nós temos um plano, enquanto nós não fizermos o que tem no nosso plano, nós não passaremos para outro, nós não sairemos da expiação, nós ficaremos sempre por aqui até mudar o pensamento de cada um, amar o próximo, a Deus e ao próximo, nós poderemos passar para a regeneração. A matriz e a energia está terminando. A matriz e a energia são valoradas pelo direcionamento do pensamento. A matriz pode ser energética, aqui dita nada. É como se diz na Bíblia. Na Bíblia diz, não existia nada. Não é isso? Ele começa. Não existia nada. O mundo foi criado, primeiro o barro e depois o resto, né? Então, é como se, esse nada é o seguinte, é porque a matriz ela é energética, só que ela está neutralizada, como se fosse positivo e negativo, neutralizada. Quando você joga o pensamento com ela, ela soma, ela se aglutina com a energia que você manda e cria uma matéria, cria um animal, cria uma montanha, cria o que você quiser, certo?
Então, o que é impregnar no sentido toma um direcionamento, aí se forma, porque é um veículo da mente em impulsos elétricos, que é o campo magnético. Está terminando. No momento em que nós tivermos a certeza do nosso poder, por meio da força da nossa vontade, do pensamento ou da fé, nós podemos contornar situações que em determinado momento gostaríamos de mudar. Força do pensamento. Outro. Está terminando, pessoal. Vocês já estão cansados. Dentre os segmentos, o que queremos trazer ao homem é a verdade utilizando a fé raciocinada. Isso a professora Bernadette falou numa oportunidade, numa apresentação dela, sobre a fé raciocinada. Então, na realidade, precisa a gente ter uma fé para dentro de um raciocínio, de um sentido. Destaque. Estou já chegando no fim. Repetindo, eu tirei aquela frase de lá. No momento em que nós tivermos a certeza do nosso poder, né, por meio da força da nossa vontade, a força do nosso pensamento, vamos fazer, ou da fé, Deus, vamos fazer, estamos juntos. Então, teremos a nossa oração atendida em toda a sua plenitude. Isso é muito importante. Sai por onde? Pelo coração. Então, para a conclusão, orações são vibrações energéticas. Aí eu coloquei de parênteses. Pensamentos, são vibrações energéticas, são pensamentos, né? Elevadas aos universos superiores. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você, todos nós. É o último slide. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Tá? É livro do Minutos de Sabedoria. Eu quero agradecer a algumas pessoas que trabalharam comigo, que sempre procuraram me ajudar, porque o volume é muito grande de trabalho. Teve uma época que eu produzia muitos slides assim, para fazer apresentações e algumas pessoas me ajudavam. Mas eu quero destacar o Adriano, que é o médium, que está sempre conosco, e o Paulo Hilley, que desde o começo está sempre conosco também, que é do centro, é um centro de centro espírita, e que por lá nós começamos a trabalhar. Depois outras pessoas se incorporaram. Depois eu dou o nome dessas pessoas. Mas eu quero agradecer a todos eles e a vocês aí terem essa paciência de ficarem me ouvindo, transmitir assim com emoção de querer transmitir, com vontade de querer transmitir, mas espero que tenha agradado e que tenha sido útil, né? Portanto, continue com Jesus. Professor Otton, Obrigado. me Por não. permite aqui uma parte. Não foi paciência, professor Otton. Não foi paciência. Foi um regozijo, foi um prazer, foi muito gratificante. Muito obrigado, professor. Não foi paciência. Não use, por favor, a palavra paciência, porque não foi. Muito obrigado, meu irmão. Você é uma criatura agradável. Você tem uns pais que te amam e vocês amam esses pais, né? Mas que expressa o que todos nós pensamos, professor. É Muito feliz, André espetáculo. Luiz. É espetáculo.